tenho curiosidade, tá? É que assim, vai partir um pouquinho pro lado de religião. Não tenho preferência por religião, deixar bem claro. Eu acho que cada um tem que se encontrar, não importa onde, e no final todos fazer o bem. Porque existe até mesmo ateus que fazem muito mais bem que gente que, olha, sou religioso, tá? Então esse é o meu pensamento. No importante, evangélico, espírita, então faça o bem, gente. Eu acho que quem faz o bem, colhe o bem. Mas a curiosidade que eu tenho é aí que eu sei que a nossa querida, incrível, linda convidada sabe que ela lê muitos livros de espiritismo, né? De Allan Kardec. Eu tenho curiosidade de como é que funcionava, assim, claro que a gente tem a base, psicografava, né? Como é que eram esses livros do Chico Xavier? O que que eles traziam? Ele incorporava, psicografava isso, livro, mas o que que ele explicava? Qual era o sentido disso? Ensinamentos de vida, né? Histórias, poesias, textos que os espíritos, digamos assim, encostavam nele e usavam o braço como de forma mecânica para escrever os textos. Muitos livros, contos, muitos livros, poesias, pequenos textos, mas geralmente com lições de vida, né? Tentando ensinar ao leitor, tentando ensinar ao ser humano, né, que aceita a psicografia, porque tem gente que não aceita, não entende, né? Como se viver. Esse livro que o Heitor citou agora tem tudo a ver com o espiritismo, né? Porque, inclusive, é assim, dentro do espiritismo você diz, nada é por acaso. Se você mudou o seu modo de fazer o caminho, é porque você devia encontrar alguém ou devia ajudar alguém nesse outro caminho. Ou você foi liberto de algum perigo. E os espíritos vinham com essa função, né? Utilizando o braço mecanicamente do seu Chico para transmitir conhecimentos. Um dos espíritos que escreveu obras lindas, inclusive se transformou num filme lindo, né? O Nosso Lar, explica bem essa mecânica, né? O espírito lá no espaço onde ele está, né? Nos lares onde eles se encontram, nos espaços deles, transmitem através, tipo um computador, uma tela, né? E vai ajudando ao médium para escrever cartas de, como é que eu posso dizer, consolo para mães, para filhos, né? Essa é a função, trazer alívio para o ser humano, né? Por poesia, por textos, por palavras. Muitas desses textos, quando a pessoa pegava, né? Olha, foi para você. Tem vários filmes do seu Chico mostrando esse trabalho dele. Você identificava a letra, né? Eu tive o prazer de um amigo, inclusive, que fez esse banner, veio a perder a filhinha, e ele, da dor, transformou isso numa casa de caridade. Né? Muito amigo meu, né? Cheguei lá, que eu sou cantora, fui lá cantar também, e ele convidou um amigo para fazer essas psicografias. Então eu vi de perto. Eu não tive o prazer de ver seu Chico de perto, né? Infelizmente ele já estava muito doentinho quando chegamos lá em Uberaba. Mas esse amigo desse amigo que perdeu a filhinha psicografou a carta da mensagem, né, que a filha desse meu amigo deixou. Quando ele pegou na mão, ele e a esposa trouxeram até perto de mim, eu estava sentada próxima a eles. Até as florzinhas que ela desenhava em vida, a garotinha tinha 9 anos, tinha na carta. Porque ela toda vez que ela escrevia alguma coisa no caderninho dela de escola, ao final ela fazia desenho daquelas florzinhas. Eu não sabia, o médium
muito menos, porque não conhecia ele ainda direito, né? Depois se tornaram amigos. E eles choravam muito, olha, até as florzinhas que ela fazia, ele fez. Então, é essa função da psicografia, desses livros, é aliviar a dor da pessoa. A dor física é ruim, Sim. mas a dor espiritual, a dor moral é muito pior. Porque não tem o que sare, né? Não tem o que alivie. E a psicografia traz um pouco desse alívio. Mostra que a pessoa do outro lado está viva. Tem gente que não acredita. Tá, é uma farsa. É o seu coração quem diz. Então, funciona dessa forma a literatura espírita. E quem quer saber mais, é só assistir os filmes Nosso Lar, As Mães de Chico Xavier. É só assistir alguns vídeos. Na internet tem todos. É só assistir que você vai entender, né, o trabalho maravilhoso que esse homem fez. Porque ele era uma pessoa séria. O que acontece? Por que cai em descrédito? Porque tem gente que se aproveita disso para ganhar dinheiro. Sim. É o que eu Né? comentei. Tem gente que procura o bem e tem outras pessoas que vai pro lado do mal, cara. Exato. Aí atrapalha, né, quem faz um trabalho digno, como esse amigo desse outro amigo meu. Entendi. Mas é um trabalho magnífico. Pô, é interessante. Acho que resumiu, né? Quando a gente vai dar uma palavra de consolo para outra pessoa, né, que perdeu um ente querido, fala, tá melhor que nós. Aqui. Sim. Nem sempre, viu, filho? Não? Tem gente que vai para o outro lado Mas que em outro lado é situação esse aí? muito difícil. Se transforma só em espírito. Tá do seu lado aí, Pedro. Cuidado. Para. Eu levei susto mesmo, cara. Aquele batalha do coração, cara. Não. A pessoa vai assim, O Rick tá rindo, tão transtornada, tão revoltada, né? O Rick deve conhecer bem essa situação, né? Vai para o outro lado tão revoltada que eu trabalho em casa espírita que eu tenho que auxiliar aquele espírito que fez, como a gente chama, né? Fez a passagem, faleceu, muito doente ou de uma forma violenta, não sabe que faleceu. Então, você tem que auxiliar aquele espírito a se achar. E olha, o número de pessoas, especialmente que nem agora que aconteceu essa tragédia na Turquia, o número de pessoas que não sabem nem o que aconteceu é muito grande. Aí um trabalho de uma casa espírita séria é auxiliar essas pessoas a irem para o outro lado em paz. Isso tá tudo em livro, essa base toda, né? Toda, do seu Chico, tem outros autores, né? Divaldo Franco, tem muitos Conheço que muito falam. Allan Kardec. Isso, Allan Kardec, ele fez a codificação, os livros dele, digamos assim, ele fez uma pesquisa, né, com vários médiuns, na França, que ele morava na época na França, e a França não é espírita, não aceita, é diferente. Até hoje? Até hoje. O Brasil é o país que mais aceita o espiritismo, né? Ele foi anotando tudo o que ele encontrou, né? Você, quando lê os livros, né, da codificação da doutrina espírita, você nota que tal época, tal data, aconteceu isso, foi com a médium tal. Então, é tudo muito já detalhado. E isso se tornou uma ciência, né? Então, ele comprovou o que ele estava falando, que aquilo existia. Mas eu não sei por que cargas d'água, né? Até hoje, na época, depois foi queimado os livros, a igreja, né? Alguns padres não aceitavam, achavam que era heresia, e foi muito confuso. Mas o Brasil aceitou. Eu não sei se é porque a gente tem uma diversidade de raças muito grandes, né? De etnias, como eles chamam, e cada um traz a sua cultura, como a cultura negra trouxe, né? O candomblé, depois que deu origem à Umbanda. Então, cada um foi trazendo um pouco. E nosso país se tornou isso que né? Essas etnias trouxeram toda essa cultura religiosa e foi mesclando. Então,
a facilidade para aceitar, eu acho que talvez por esse motivo, foi muito maior. Entendi. Então, nós somos o país que mais aceita o espiritismo. Agora não, está sendo mais difundido, né? Vamos para os Estados Unidos. Seu Chico chegou aí a fazer trabalhos mediúnicos nos Estados Unidos, na época, né, que ele estava vivo, até o avião quase caiu, ele gritava. Tem um episódio num dos filmes dele que ele está gritando que vai morrer. É muito interessante, mas o Brasil é o maior. Mas eu acho que é por causa da mistura de etnias. Então, você acostuma, né, ver e ter contato com todas as etnias e as suas religiões.